Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Desde já agradeço a presença de todo mundo que está aqui online com a gente, nesse primeiro ano do Conecta Verde, nesse aniversário de um projeto que iniciou com o intuito de fomentar e de trazer informação sobre sustentabilidade no setor de embalagens. Nós somos um veículo segmentado que pauta especialmente a sustentabilidade nesse setor e todos os avanços dela nesse sentido. Estamos muito felizes de estar comemorando esse primeiro ano e quero agradecer a presença de vocês que estão aqui com a gente hoje. Bom, para começar contando coisa boa, quero falar sobre os nossos resultados desse primeiro ano. Então, vamos começar apresentando aqui os números de acessos do Conecta Verde nesse primeiro ano. São mais de 28 mil acessos orgânicos que nós conquistamos aí ao longo desse ano, e é um número que para a gente é um número bem relevante, porque somos um veículo segmentado, um veículo de nicho, que pauta um mercado específico e que trabalhou aí a marca e toda a sua apresentação e o seu propósito, começando do zero, e é um veículo novo, então nós estamos muito, muito, muito felizes com esse resultado. É um resultado que a gente quer compartilhar com vocês. É uma alegria falar sobre esse número, porque a gente percebe a relevância e o anseio também desse mercado em relação à informação que a gente traz. Então, quero compartilhar com alegria esse número do Conecta. Bom, após agradecer vocês, quero agradecer os nossos patrocinadores do evento, que viabilizaram e acreditaram na nossa iniciativa, contaram com a gente e nós podemos contar com eles nesse evento. Então, quero mencionar aqui o nosso agradecimento especial à Camargo Embalagens, à Ibratec e à Terfani, que são os patrocinadores desse evento e viabilizaram essa ação. Quero destacar, fazer uma consideração aqui, que todas essas marcas são marcas que já estão trazendo propostas e soluções para reduzir o impacto ambiental no mercado de embalagens. Então, vale a pena vocês que são do mercado conhecerem essas marcas. Quero muito agradecer os nossos patrocinadores. E também os apoiadores, que é a B-Design, que foi nosso apoiador, né, que ajudou a gente a divulgar esse evento. Muito obrigada, Larissa, da B-Design. E também a Mush, que é nosso apoiador no prêmio, que a gente vai falar mais um pouquinho deles já já. Bom, Prêmio Conecta Verde foi criado para valorizar e contemplar as iniciativas de impacto que se destacaram ao longo desse ano nas nossas publicações e nas nossas notícias. A gente quis criar um prêmio realmente para valorizar, para inspirar também e incentivar essa cadeia a continuar a seguir, trazendo para nós iniciativas, né, informação sobre iniciativas que estão sendo realizadas. O mercado tem se movimentado muito, a gente recebe muito conteúdo diariamente, conteúdo esse que passa pela nossa curadoria, tanto a minha quanto a do Flávios, e esse prêmio a gente criou para realmente valorizar essas marcas que estão aí como protagonistas nesse desenvolvimento do mercado. Então, esse é o nosso primeiro prêmio, é o prêmio que dá início ao Prêmio Conecta Verde, e a gente vai compartilhar com vocês agora quem são os nossos ganhadores. Antes de começar, eu quero aqui citar quem desenvolveu esse prêmio, quem criou esse prêmio. A gente não pode deixar de agradecer a designer Jéssica Novak, que desenvolveu e criou. Eu conversei com ela sobre o que nós gostaríamos de transmitir
nesse prêmio, e a gente queria trazer a sustentabilidade e a economia circular nesse troféu como uma referência a tudo que a gente acredita que a cadeia pode se desenvolver nesse sentido. Então, a Jéssica criou esse troféu e quem produziu foi a Mush. Foi a Mush que produziu essa peça, e é uma peça que traz aí a tecnologia Mush, né? Eles falam muito sobre o material Mush, que eu quero ressaltar aqui, que é um material sustentável, que é serragem de madeira e micélio. É um desenvolvimento, uma tecnologia que a gente vai aprofundar no Conecta Verde. Eu quero trazer mais sobre esse material que a Mush desenvolve. Então, quero muito agradecer, eu amei, achei que ficou lindo, e é isso, quero muito agradecer. Antes da gente começar o prêmio, também quero fazer outros agradecimentos importantes, e citar pessoas que foram relevantes para a gente nesse início, nesse primeiro ano do Conecta. Não posso deixar de citar nomes aqui, porque, como vocês sabem, toda a iniciativa, todo o projeto começa com muitas mãos e muitas pessoas que se dispõem a colaborar, muitas vezes voluntariamente, e essas pessoas que fazem realmente o negócio avançar e o projeto ir para frente. Então, não posso deixar de agradecer aqui. Primeiramente, quero agradecer o Flávio, né, que é meu braço direito, que me ajuda em tudo. Flávio, quero agradecer tudo. O Flávio é editor também do Conecta, a gente se divide nas questões de jornalismo, mas ele faz muitas coisas para o Conecta, então quero muito deixar registrado meu parceiro de todas as horas. E, bom, depois do Flávio, quero agradecer a Marcela Fonseca, que é jornalista ambiental e foi nossa conselheira nesse primeiro ano do Conecta. Marcela, tenho certeza que você está aqui nos assistindo, quero agradecer, muito, muito obrigada pela sua colaboração. Quero agradecer o Marcos Iório, que é nosso convidado hoje, que participou de várias ações do Conecta esse ano e acreditou. Eu lembro que quando a gente teve a nossa primeira conversa, que ele quis entender mais sobre o Conecta, ele perguntou para mim, mas qual que é o objetivo? O objetivo é trazer luz, trazer conhecimento para esses profissionais que estão aí no mercado de embalagens para a gente desenvolver um mercado melhor. Então, tô dentro. Então, obrigada, Marcos, muito obrigada pela sua contribuição em todos os momentos. Quero agradecer também Maurício Camin, do canal Pack Talk, que me deu espaço dentro dos grupos dele. E, Maurício, se você estiver nos assistindo, independente, muito, muito obrigado por esse apoio. E quero agradecer a equipe que colocou esse evento no ar hoje. Rodrigo Pacheco, da Rota Digital, ajudou a gente em todos os podcasts. Rodrigo, muito, muito obrigada. Nathalie Pellini e a Deise Garcia, que são as pessoas de mídia que nos ajudaram. E agradecer a audiência, agradecer todo mundo que consulta, que engaja o nosso conteúdo e que entende o Conecta como uma ferramenta e como uma contribuição aí para o mercado se desenvolver e avançar na pauta ambiental. Então é isso, estão aqui todos os agradecimentos conferidos, muito, muito, muito obrigada. E vamos ao prêmio. Bom, o prêmio esse ano tem 3 categorias. A gente já viu que não são suficientes. O ano que vem a gente quer ampliar essas categorias, mas esse ano, iniciando esse prêmio, a gente definiu 3 categorias. A primeira categoria é a categoria de entrevista. Ao longo do ano, eu, Ellen, entrevistei muitos profissionais e iniciativas importantes e relevantes para o setor, e quem definiu esse ganhador foram mesmo os nossos leitores, né? Foi mesmo a nossa audiência. O prêmio a gente vai entregar para quem teve mais acesso de entrevistas. Nessas entrevistas, quem foi a entrevista mais acessada? Então, vamos ver quem foi na categoria entrevista, a categoria mais acessada. Já Fui Mandioca é o ganhador. Foi a entrevista com o Stelvio.
que trouxe para a gente muito engajamento, uma entrevista falando sobre a solução deles e sobre a embalagem que eles desenvolveram, né, a tecnologia deles com fécula de mandioca para delivery. Então, parabéns aí para Já Fui Mandioca com o prêmio Entrevista mais acessada pelos nossos leitores. A segunda categoria é o conteúdo mais acessado e também foi um prêmio concedido pela nossa audiência, pelos nossos leitores. A gente recebe diariamente notícias aqui sobre o mercado de embalagens e os avanços em sustentabilidade, as soluções, iniciativas, e a gente faz uma curadoria diariamente desses conteúdos. E dessas notícias, a notícia mais acessada foi o West Rock, que trouxe esse novo formato de exposição aí na Páscoa com a Mondelez. Então, a gente quer parabenizar a West Rock. Eu lembro mesmo que esse conteúdo foi muito, muito, muito compartilhado. É uma inovação, para quem não conhece, vale a pena acessar lá no portal Conecta Verde, tem a notícia completa. Parabéns, West Rock. E vamos para a terceira categoria, escolha dos editores. Bom, essa categoria é uma categoria que foi escolhida por mim, pelo Flávios. Diante de tudo que a gente recebe, a gente vê muita coisa acontecendo, o mercado realmente se movimentando e realmente, assim, marcas genuinamente querendo fazer diferença, querendo avançar na pauta ambiental, querendo impactar menos e criar soluções que possam trazer essas novidades aí para o mercado. Então, a gente usou como critério mesmo de avaliação, inovação, impacto positivo na cadeia e economia circular. Então, esses foram os nossos critérios para esse prêmio que nós escolhemos juntos. E o nosso escolhido foi Klabin com o EcoFlex. O primeiro papel da Klabin, que foi destinado a embalagens flexíveis. Para quem não conhece, vale a pena conhecer essa solução. Quero aqui também parabenizar a Klabin por essa inovação no mercado. E agora vamos começar o nosso bate-papo sobre economia circular com os nossos convidados super admirados por nós. Por isso nós convidamos vocês três. Desde já quero agradecer. Eu passo a bola para o Flávios, mas obrigada, Carla. Obrigada, Marcos, mais uma vez. E obrigada, Rodrigo. Obrigada pela participação de vocês ao longo desse ano no Conecta e hoje aqui com a gente. Obrigada. Ok, Aninha, obrigado. Obrigado a todos que estão acompanhando. Obrigado a todos vocês, nossos convidados que acreditaram nesse evento, aos nossos patrocinadores, né, que a Aninha já citou. E a gente vai começar com a apresentação da Carla, a Carla Tenenbaum, que é cofundadora do Ideia Circular. Ela vai falar um pouquinho sobre o design circular e Cradle to Cradle. Só lembrando, cada apresentação a gente vai ajustar um tempo aqui de mais ou menos 20 minutos. E aí, quem quiser fazer alguma pergunta, segura que no final a gente vai abrir o chat aqui, pegar as perguntas e direcionar para os nossos convidados. Carla, por favor, é um prazer recebê-la aqui. Pode começar a sua apresentação. Beleza. Obrigada, gente. É um super prazer estar aqui com vocês. Para mim é sempre uma alegria, um assunto que eu sou muito apaixonada, feliz que vocês escolheram falar sobre isso e que eu tenho a oportunidade de estar aqui nesse bate-papo. Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a Carla, eu sou uma das cofundadoras da Ideia Circular, que é uma iniciativa pioneira aí de educação e inovação para a economia circular no Brasil. E a nossa abordagem é fundamentada no pensamento Cradle to Cradle, né, do berço ao berço, é uma das principais bases teóricas da economia circular, e eu vou explicar logo mais um pouco melhor para quem ainda não conhece. Mas é o pensamento que tem guiado muito eu e a Leia, que é minha sócia, na nossa trajetória aí profissional, ela como arquiteta urbanista, eu como designer, né, um pensamento que mudou aí nosso jeito de pensar os nossos projetos com muito mais clareza e intencionalidade. E a gente trabalhou por muitos anos, né, junto com um dos autores do Cradle to Cradle, Michael Braunger, tivemos essa honra, e aí a gente criou a Ideia Circular para que mais pessoas possam ter contato também com essas ideias e para pensar como elas se aplicam no Brasil também. Né, e a gente faz isso, em primeiro lugar, pelo nosso site, o nosso blog, que existe desde 2015, né, hoje é o maior acervo de conteúdo em português sobre economia circular,
né, com mais de 130 artigos originais, 2 livros digitais gratuitos que a gente oferece por lá. E além desses conteúdos, a gente também tem um programa aí pioneiro de aprendizagem online desde 2018, com aulas abertas gratuitas aí, que 14 mil pessoas já assistiram, a gente fica muito feliz com isso, e um curso online de aplicação desses princípios que já formou mais de 500 profissionais aí de várias áreas de todo o Brasil. E a gente está abrindo agora em agosto, a próxima turma, até vou deixar no final um convite, se alguém quiser conhecer mais. E a gente também já realizou, né, consultorias, treinamentos em grandes empresas aí brasileiras e inspiramos as alunas e os alunos do curso também a desenvolverem ou otimizarem vários produtos muito inovadores, desde sandálias, roupas, produtos de limpeza, móveis e bicicletas, né? Então, a gente tem também essa alegria de ver esses resultados aí se multiplicando. E quando a gente começou a trabalhar, né, 8 anos atrás, em 2014, né, nosso desafio é que ninguém tinha ouvido falar em economia circular aqui no Brasil, então a gente tinha que começar um pouco do zero. Agora já é um assunto muito mais difundido, né, ainda não está na boca do povo, mas está aí no radar da mídia, das empresas, das instituições, e é muito bom que esteja, né, mas tem um outro desafio que muito do que a gente ainda ouve por aí vem de uma ideia que é um pouco superficial aí, do nosso ponto de vista, pelo menos, do que é economia circular, e às vezes usa meio como um sinônimo para reciclagem ou para o gerenciamento de resíduos, né, ou um produto que é feito com resíduos, sempre com esse olhar para o final da cadeia. E não é que isso não seja válido, né, isso é válido, faz parte da economia circular, mas não é o suficiente, a gente não pode parar por aí, né, tem que olhar um pouquinho além ou um pouquinho antes disso, né. Porque quando a gente explica economia circular, e eu sei que isso é batido para quem já está aqui, mas é importante falar, né, a gente sempre parte dessa ideia do que é um sistema linear que a gente tem hoje em dia, aí, desde a extração das matérias-primas, a produção, a distribuição, o uso, consumo ou descarte. E se a gente fala só no gerenciamento de resíduos, a gente está olhando para o problema que a gente tem nessa ponta do descarte, né, na poluição, no desperdício, que é um problema muito visível e muito sério. Mas a gente tem outro problema ali no começo da cadeia, né, quando a gente pensa nessa perspectiva de esgotamento de alguns recursos, né, por essa exploração de materiais finitos, e você já tem aí uma série de substâncias que estão com risco de suprimento num futuro imediato, né, então a gente precisa começar a preparar a nossa indústria e a nossa economia para o futuro, né, para a gente ter um futuro de abundância e não de escassez. E se a gente trabalha só aqui nessa ponta, né, gerenciando os resíduos, inventando coisa para fazer com eles, né, e não mexe no sistema como um todo, esses materiais vão continuar sendo extraídos, esse resíduo vai continuar chegando, e a gente vai ter que fazer um malabarismo cada vez maior, né, sem resolver o problema na raiz. E é por isso que a gente fala no nosso manifesto que mais do que reciclar o lixo, mais do que reduzir o lixo, a gente quer acabar com o conceito de lixo, porque o lixo é um erro de design, né, e aqui um parênteses, a gente não está falando aqui do design dessa forma como ele é entendido geralmente, né, pensando na forma, na cor, no estilo de um produto ou de uma embalagem. A gente está falando do design como projeto, né, como intenção. E aí não é um assunto só para designers, né, mas para todo mundo que está planejando e colocando coisas novas no mundo. E esse foco no design, né, nessa concepção dos produtos, dos sistemas, não só na ponta do descarte, é uma das provocações centrais do pensamento Cradle to Cradle, que é essa nossa inspiração e é uma das bases teóricas da economia circular, e que começa com um livro que é publicado em 2002 pelo William McDonough, que é esse da frente, um arquiteto norte-americano, e pelo Michael Braungart, que é um engenheiro químico alemão. E esse livro impacta muito o universo da sustentabilidade, tem umas ideias bem revolucionárias, e eu vou tentar trazer aqui algumas delas, né. Na verdade, o livro é cheio de provocações, né, o próprio título, Cradle to Cradle, é uma provocação, né, um jogo de palavras aí com a expressão do berço ao túmulo, que é usada na análise de ciclo de vida, né, quando você vai avaliar os impactos negativos de um produto nesse caminho aí linear que a gente já viu da extração, que seria o berço, até o descarte, que seria o túmulo, e eles questionam por que a gente tem que aceitar isso, que um produto precisa de um túmulo. Por que em vez de pensar dessa forma linear, a gente não pensa em ciclos do berço ao berço, né, e aí a ideia é que um produto ou um material não precisa ter um fim, ele não precisa ser descartado se a gente desenhar ele desde o início, já pensando no que pode acontecer depois, no próximo ciclo, ou no próximo berço de cada material, né? E uma outra provocação que eles trazem é um questionamento em relação às estratégias convencionais de sustentabilidade que seguem uma abordagem quantitativa, né, com essa ideia de fazer menos mal. E a gente vê isso nas linguagens dos relatórios de sustentabilidade das empresas, que falam aí em minimização, em redução, em compensação, né? É uma abordagem muito familiar para a gente e que é bem quantitativa e ligada a essa ideia
de eficiência, né, em que você vai medir os impactos negativos, reduzir esses impactos, tentar ser menos ruim, e aí no limite o objetivo é zero. Só que essa abordagem tem dois problemas, né, primeiro que o zero, ele não é nem motivador e nem realista, né, e o mais importante é que essa abordagem não resolve o problema, né, ela não questiona esse modelo linear, então a gente continua extraindo, continua descartando, só que um pouco menos. E isso a gente gosta de usar uma imagem, é como se tivesse um carro indo para um abismo, né, mesmo se o carro desacelerar, se ele estiver indo na mesma direção, em algum momento ele cai nesse abismo, né, então o que a gente precisa é mudar de rumo e mudar de lógica, porque como eles dizem, ser menos ruim não é ser bom. E aí a grande questão é como a gente faz para ser bom, né. Então eles vão propor 3 princípios inspirados aí nessa lógica cíclica e abundante da natureza, para a gente aplicar também nos nossos processos e sistemas industriais. E esses princípios são pensar os resíduos como nutrientes, né, o segundo é usar a energia limpa e renovável, e o terceiro é celebrar a diversidade, né, aí pensando a biodiversidade, mas também a diversidade cultural, social, né, e uma diversidade também de soluções e tecnologias. Então, dá para falar bastante sobre cada um desses princípios, mas como o tempo aqui é curto, eu vou focar no primeiro, que é tratar os resíduos como nutrientes, né, e para eles serem nutrientes efetivos, né, os materiais e os produtos precisam ser pensados, como eu falei desde o começo, de uma outra forma. E assim a gente consegue sair desse pensamento linear e passar a desenhar pensando em ciclos, né. E a principal ferramenta para isso que eles trazem é essa diferenciação entre o ciclo técnico e o ciclo biológico. Então, no ciclo biológico, a gente está falando de materiais renováveis e produtos que vão voltar a ter contato com a biosfera, né? Então, eles têm que ser desenhados para que esse retorno devolva de uma forma saudável, né, o valor desses nutrientes que a gente retira dos sistemas naturais. E no ciclo técnico, a grande sacada é você seguir a mesma lógica cíclica, no que a gente chama de tecnosfera, né, e manter os materiais não renováveis em circulação sem contaminar a biosfera, né, e mantendo o valor deles como nutrientes técnicos para a nossa indústria. E essa diferenciação aí entre os ciclos é a base aí do gráfico borboleta, né, que acho que todo mundo começa a estudar economia circular, chega nele, e mostra aí de uma forma mais ampla essas várias possibilidades de circulação dos materiais e produtos. Então, no ciclo biológico, a gente vai ver várias formas, né, de aproveitar ao máximo esses nutrientes e depois devolver eles de uma forma saudável para a biosfera para regenerar os sistemas naturais, né. E no ciclo técnico, nesse lado azul, né, você tem várias possibilidades de fazer os materiais circularem também no máximo do seu valor. E aí, quando a gente fala no máximo do valor, a gente não está falando em reciclagem, né, a gente está falando, priorizando aí sistemas também de compartilhamento, de reuso, de redistribuição, de remanufatura, e tendo a reciclagem aí como uma última opção para recuperar e reprocessar os materiais, de preferência mantendo a mesma qualidade do original, né, que não é bem o que acontece hoje, mas essa é a lógica, né. Então, para puxar aqui para embalagens, né, que ela me pediu para trazer e focar aqui no que acho que é o interesse que todo mundo tem, né, pensando aí que a embalagem tem funções muito importantes, né, de proteger e preservar os produtos, né, e fazer eles chegarem até as pessoas, e também de comunicar o que elas precisam saber sobre aquele produto e, de preferência, sobre aquela embalagem também, o que elas fazem com a embalagem depois do que é feita. Mas o grande desafio aqui, eu acho, por isso que eu quis trazer, é sair dessa lógica da minimização, que é super prevalente aí na indústria de embalagens, né, e que até pode fazer sentido nessa lógica de eficiência, de redução de impactos, né, a partir da análise de ciclo de vida, mas que não questiona o sistema como um todo. Né, e o pior é que, às vezes, se a gente reduz, né, a gente deixa as embalagens mais fininhas, mais leves, na conta abstrata isso até pode fazer sentido, mas na prática essas embalagens acabam ficando ainda mais difíceis de coletar, de reciclar, né, principalmente aqui no Brasil, que os grandes agentes da reciclagem, né, os catadores, as cooperativas, ainda ganham só pelo peso, né, pelo valor de mercado aí do que eles coletam. Então eu quis trazer esse panorama aí do gráfico borboleta para mostrar que a reciclagem é uma das possibilidades, mas não a única, né, mas vale a pena destacar também que existem avanços nessa área e são importantes, né, a gente teve esse ano um marco bem importante com a Guaraná, agora em 2022 eles passaram a ter toda a produção das garrafas PET, com PET 100% reciclável, pós-consumo, então essa é uma conquista bem significativa, né, tanto porque abre um precedente aí, mostra que isso é possível, mas também traz um estímulo de mercado para a reciclagem, né, dessa demanda por materiais pós-consumo.
E eu quis trazer também uma notícia recente, porque eu fiquei sabendo pelo portal da Conecta Verde, eu não tinha visto ainda, que essa inovação da Dow, com essa resina de polietileno aí que substitui a metalização, né, ajuda aí a ter embalagens flexíveis recicláveis. Então, são exemplos, né, entre muitos esforços que estão sendo feitos de desenhar para reciclagem, né, fazer um design para reciclagem. E é uma frente importante, mas como eu falei, não é a única, né, porque a reciclagem aí é um ciclo dispendioso, é complexo, né, além de ter materiais recicláveis, a gente tem que garantir que eles sejam efetivamente reciclados, né, isso ainda é um grande desafio. Então, não dá para a gente seguir na lógica do uso único, tendo só a reciclagem como resposta, né. Então, uma outra solução inovadora que tem surgido aqui nesse ciclo mais interno de reutilização e redistribuição é pensar na embalagem como um serviço, né, e para isso a gente também tem que fazer um design para o reuso, né, e essa é justamente a proposta da Loop, né, que fala Design for Reuse, né, é uma iniciativa da TerraCycle, foi lançada em 2019, já fez parceria aí com mais de 200 grandes marcas, para oferecer um portfólio de produtos para as pessoas. Então, em vez de utilizar as embalagens descartáveis, originais, né, que esses produtos vêm em embalagens reutilizáveis, feitas aí de aço inox, ou de plásticos com mais qualidade. E o que eles oferecem é um serviço, né, um sistema de logística para entregar esses produtos para o consumidor, recolher a embalagem, higienizar, devolver para os produtores para serem usadas de novo, né, então esse é um modelo muito interessante, né, porque ele realmente elimina a ideia de lixo e repensa aí todo o sistema de distribuição dos produtos. E essa é a mesma lógica da Algramo, que é uma empresa chilena que a gente gosta muito, ela tem colocado aí a América Latina no mapa da inovação circular com vários prêmios, inclusive nos concursos da National Geographic, do MIT, que ela e eu ajudamos a selecionar, né, eu fiz até uma entrevista com ele bem bacana, que está no blog, eu recomendo. E a Algramo oferece aí um serviço de venda de produtos a granel, que vai distribuir alimentos básicos em pequenas vendas nas periferias de Santiago, em embalagens plásticas reutilizáveis, e que tem um sistema de inteligência aí na recarga e no pagamento da compra. Então, com essa nova cadeia, os produtos chegam a ficar 40% mais baratos para o consumidor final. Então, é um projeto bem inovador, porque tem essa dimensão social e econômica muito forte, né, pensando na maioria da população, não só num nicho aí já conscientizado, que pode pagar por produtos mais caros. No Brasil, eu também queria mencionar, a gente tem empresas, iniciativas pensando nessa lógica do reuso. Tem a Repote, que a gente gosta muito, é uma startup que é focada no delivery de comida, com uma embalagem plástica que pode ser reutilizada até 300 vezes e depois reciclada. E elas começaram bem pequeno, com uma parceria com um restaurante em São Paulo e com o iFood, com um sistema de recompensa para quem retornar. Mas é um modelo que a gente vê sendo adotado em vários lugares do mundo, com muito bons resultados. E no setor de limpeza tem a IVE, que desenvolveu aí um sistema de reuso dos aplicadores, dos refis recicláveis, né, com produto concentrado. E a mesma lógica da Desembala, que inclusive é um empreendimento da Silene, foi uma das nossas primeiras alunas, e que usa essa mesma lógica, mas com refis hidrossolúveis que se dissolvem aí completamente na água e aí vão liberar o produto concentrado na diluição certa. Então, são soluções de reuso que questionam essa lógica do uso único, né, mas isso não quer dizer que a gente não possa também ter uso único, né, a gente pode ter embalagens descartáveis, claro, em alguns casos a gente precisa, mas aí a gente precisa desenhar elas para serem descartadas, né, e para que esse descarte seja um retorno. E aí faz muito sentido pensar no ciclo biológico e em alternativas renováveis e compostáveis para os plásticos, né. Então, a gente tem muitos exemplos, eu peguei alguns que a gente gosta, né, esse foi o concurso da National Geographic, que eu participei do júri, e um dos grandes vencedores, além da Algramo, foi a Cellude, que é uma iniciativa muito bacana, que estão biofabricando um material para substituir o plástico, a partir de bagaço de cana, bagaço de frutas e cascas, né, e o legal é que esse plástico, ele é compostável em temperatura ambiente também, e eles estão fazendo, começou na universidade, mas estão já aumentando a escala, estão com parcerias com a indústria para fazer essa ponte, né, entre as necessidades da indústria e essa tecnologia, e estão com parceiros muito fortes, né, parte do prêmio foi um investimento também para elas conseguirem aumentar essa escala, e tem uma entrevista muito legal também que a gente fez com elas. E tem a Evoware, que a gente gosta muito, um projeto da Indonésia, que usa a alga, que é uma matéria-prima que tem muito lá, e faz aí também uma série de embalagens que são comestíveis, hidrossolúveis, compostáveis, enfim, né, para produtos alimentícios e produtos de limpeza, de higiene. E tem a Ecovative,
né, que tem uma solução que a Multi também está fazendo aqui no Brasil, que é a partir de micélio, né, para substituir o isopor. E aqui a gente também tem a Oca, né, enfim, que todo mundo conhece, que faz essa produção parecida com isopor também, mas usando fécula de mandioca. Tem a Já Fui Mandioca, né, que ganhou o prêmio também aí da entrevista, da matéria. Tem a Solo Bioembalagens, que também foi premiada recentemente. Enfim, tem muitas soluções, e eu quis trazer aqui um panorama. Claro que tem muito mais, eu acho que o Conecta Verde está trazendo aí também vários exemplos dessas soluções, e mostrar também que não são tecnologias de outro mundo, né, são soluções simples, elegantes, que fazem sentido, né, e eu sei que a gente queria soluções prontas, e elas ainda não estão prontas, talvez, aqui no Brasil, ou não na escala que a gente gostaria, mas elas estão ao alcance, e a gente tem aí um potencial enorme de inovação a partir desse olhar do design como intenção, né, porque eu acho que a gente precisa dessa intencionalidade para direcionar os nossos recursos, a nossa energia, para ajudar a criar essas novas soluções e escalar as que já existem, né, e criar os sistemas que a gente precisa para que elas funcionem, né, porque o nosso sistema linear tem uma inércia muito grande, mas a gente já está vendo aí essa transformação brotando em todo lugar. Então, para a gente não é uma questão muito de otimismo, é uma questão de realismo, porque é o futuro, precisa ser, né, quem está apostando agora sai na frente e já está colhendo esses frutos. Então, a gente tem muitas oportunidades de inovação, e a gente precisa saber onde a gente quer chegar, né, e tem uma citação que eu gosto muito aqui, do Fred Pollack, que diz que uma sociedade que perde aí sua visão positiva do futuro, também perde a capacidade de lidar com os problemas do presente, e a economia circular para a gente é isso, né, uma visão de onde a gente quer chegar. Então não dá para fazer de uma hora para outra, não dá para fazer sozinho, mas a gente precisa ter essa bússola, né, essa visão do futuro que a gente quer, para guiar a gente nas escolhas do nosso presente, né. Então vou parar por aqui. Eu quero deixar só esse convite para quem quiser saber mais. A gente está abrindo agora no final de agosto essa nova edição do nosso treinamento online, que traz aí um percurso passo a passo para quem quer aplicar a metodologia C2C Cradle to Cradle nos seus projetos. E a gente vai fazer agora uma aula aberta, ao vivo, traz aí 5 transformações inspiradas nessa abordagem. Eu já dei um spoiler aqui da primeira, mas na aula a gente passa aí pelas outras 4 e tem mais tempo de aprofundar um pouco. E para quem quiser aprofundar ainda mais, também tem a oportunidade de participar dessa nova turma do curso. Então eu deixo aqui o convite, vou deixar o link também, e passo a palavra aqui para os meus colegas para a gente seguir no bate-papo. Obrigada. Ok, Carla, obrigado pela sua bela apresentação. Então, além de fazer apresentações bonitas assim, vocês também fazem cursos, essas coisas todas, né, sobre a economia circular? Fazemos. Bacana. Bom, eu queria aproveitar e deixar abrir espaço para o Marcos e para o Rodrigo, se por acaso eles quiserem fazer alguma colocação, fique à vontade, senão a gente... Não, eu queria dizer que a bela apresentação da Carla, que eu já fui, inclusive, aluno dela, fui aluno da Ideia Circular. Eu acho a iniciativa da Carla e da Lea, talvez a parte, eu encarei a economia circular como uma coisa muito técnica, como engenheiro, e elas me trouxeram uma poesia inigualável, assim, de tudo que eu vi na web, que estava se oferecendo sobre economia circular, é tudo muito técnico, e elas trazem essa mensagem de esperança, esse cuidado com o design, né, esse cuidado com a arte, com a maneira como as ideias são expostas. Então, para mim foi muito importante, assim, essa parada para, não, peraí, respira primeiro, né, e vamos repensar um pouco onde é que você se inseriu em toda essa conversa. Então, sempre que eu tô com a Carla e com a Léa, eu sempre parabenizo elas, porque eu acho assim, ó, não mexe muito no que vocês, do jeito que vocês já falam, porque acho que vocês são uma parte importante da mensagem aqui no Brasil, é a cara do Brasil, né, cheia de cores, cheia de amores, cheia de propostas. Então, eu sempre curto muito aí a proposta da Ideia Circular. Sempre vou ficar jogando confetes, porque eu gosto mesmo. Eu queria, enfim, só comentar que às vezes o pessoal vira para mim e fala assim, pô, Rodrigo, mas você é fundador da Molécula, a Molécula é uma empresa que recebe material reciclável, né? Então você deve ser contra essas iniciativas que diminuem o reciclável. Eu falo, não, eu sou... A gente tem de material, é um absurdo.
a gente desperdiça no Brasil alguma coisa em torno de 23 a 24 milhões de toneladas de materiais recicláveis todo ano. Isso é o desperdiçado. Então, é um volume, assim, só para vocês terem referência, né, a produção de arroz e feijão, que é um negócio que está na mesa do brasileiro todo dia, a produção brasileira de arroz e feijão é algo em torno de 13 milhões de toneladas. Então, a gente está falando alguma coisa quase o dobro de desperdício de embalagens. Então, a gente precisa reutilizar, a gente precisa ter soluções melhores, porque é um volume tão bizarramente grande que não dá para conceber a gente conseguir recuperar essa enormidade toda sem outras soluções que ajudem a colaborar. Então, eu acho que é fundamental, e eu tenho sido muito grato, assim, ver que esses esforços que você já vem aí há 8 anos empreendendo, eles estão começando a dar frutos, né? Tem várias iniciativas aí de desenhar as embalagens efetivamente para que elas possam ser recicladas depois, que é o começo de tudo, né? Para reciclar, a hora que chega lá no final, fica difícil fazer alguma coisa. Isso aí, muito bacana. Obrigada, que legal. Muito legal isso que o Rodrigo falou, e tem um número que o pessoal da associação, acho que do Reino Unido, de designers, ou alguma coisa assim, não lembro o nome da associação, eles quantificam que 80% do impacto é decidido na hora do design, né? E, de novo, acho que a Carla já falou, não é design estético, é desenho da embalagem, como é que ela vai ser usada. Eu notei que quando a gente começou nos grupos, a definição da função da embalagem é até o uso, né? Foi assim, tá, e depois, né? Tipo, descarte com alguém resolva, né? Então, essa história de repensar a embalagem, quais materiais, quais recursos, se é que precisa de embalagem, né? Onde que ela vai terminar, como ela vai terminar, quem vai fazer isso aí. E a comunicação também, né, Max? Eu tava vendo, tem umas embalagens que tem lá o selinho de compensação, o selinho que é verde, mas não fala de que material não fala o que você faz depois com ele, né? Então, como que a gente faz essa comunicação mais efetiva também, né? Sobre a embalagem, sobre como, enfim, o que fazer depois isso, né? Usou e aí? Sobre isso, exatamente. E bacana, gente. Carla, mais uma vez, muito obrigado. Foi muito bacana a sua apresentação. Vamos tocar, né? Vamos seguir com a nossa live. Vou pedir para o Marcos agora se preparar. A gente vai acompanhar a apresentação do Marcos Iorio, que ele é diretor executivo do Hub Incríveis, professor de design circular para embalagens, e é nosso parceirão aí nesse primeiro ano do Conecta Verde, colaborou muito, né, com as nossas iniciativas. Marcos, por favor, é a sua vez. Bom, obrigado, Flávio, Zelen. É sempre difícil começar depois da Carla, porque é sempre uma apresentação tão bonita. Primeiro, eu queria agradecer o convite, assim, e eu lembro quando a Ellen, ela citou essa primeira conversa, a gente conversou acho que 1h30, né, Ellen? Eu queria ter certeza de que eu ia, de alguma maneira, embarcar num projeto que tinha a ver com o meu propósito pessoal, que tinha a ver com a educação da economia circular, né, de levar isso para dentro das corporações, e eu achei assim que era uma coisa muito única, legítima, pioneira em relação às embalagens com esse viés de sustentabilidade, de circularidade, e aí eu não vou esquecer da frase da Ellen. Ela falou assim que ela falou assim, quem sou eu na fila do pão, né, para te convidar para vir para cá. Eu falei assim, nossa, nós estamos todos no mesmo barco, não tem essa história não tem autoridade, não tem grandeza, porque quem está nisso aqui, o Rodrigo apanha todo dia aí, né, nessa história de empreender nessa área, em qualquer área, a Carla também, a Léa, sabe que é muito difícil a gente mudar a cultura, e a gente muda a cultura através de narrativas e de comunicação, e o portal, para mim, é uma baita proposta de comunicação nesse sentido. Então, obrigado. A segunda coisa que eu queria dizer é que eu fiquei apaixonado pelo troféu. Então, se eu não tiver como ter, eu vou me esforçar para escrever o melhor artigo esse ano, para ter um troféu de micélio, porque isso aí seria a coisa mais incrível. Esse material é incrível, ele é biomimético, ele tem tudo a ver com um monte de propostas, é inspirado na natureza,
Ficou muito lindo, Marcos, você precisa Ficou ver. Incrível. Ficou muito lindo. Acho que a ideia, lógico, a estética tá linda, mas a escolha dos materiais foi sensacional. Eu achei demais. A gente vai falar mais deles aqui em breve. Tá. Bom, deixa eu dividir aqui minha tela com vocês, rapidinho. Eu com certeza já gastei um pouquinho do meu tempo. Vocês estão vendo a minha tela grande? Tá. Bom, beleza. Marcos Iori, Hub Incríveis, 20 anos, passei por várias corporações multinacionais, até que eu decidi ir meio para dividir os conhecimentos de logística reversa, voltar para dar aula, voltar para dentro das pessoas que decidem de que materiais, como os produtos vão circular, tentando reverter e repensar nessa história, nessa proposta de um mundo que precisa ser redesenhado completamente, né? Então, eu hoje estou como diretor do Hub Incríveis. Essa iniciativa, né, que começou em 2019, né, com esses números que o Rodrigo acabou de citar, a gente descarta mais de 80 milhões de toneladas de lixo por ano aqui no Brasil, 60% das cidades ainda descartam a céu aberto, né, 45% não são lixões, mas mesmo as que têm coleta seletiva, mesmo as que têm uma infraestrutura mais parecida com o primeiro mundo, elas ainda têm mini lixões de descarte regular de materiais recicláveis e orgânicos nas cidades. E a nossa medida é que só 2% do que a gente circula no Brasil, que a gente faz circular no Brasil, de alguma maneira volta a circular e não segue a economia tradicional da linear. Em 2019, através da Banco, que é uma consultoria de impacto, 28 organizações se reuniram para tentar responder essa pergunta de como destravar a economia circular das embalagens, né, agenda, e a resposta foi uma série de abordagens, mas foi aí que a gente resolveu fundar o Hub Incríveis, um espaço neutro para essa conversa, onde várias empresas estavam presentes, startups, academia. Hoje nós temos aí a Klabin muito próximo da gente, a Heineken, a Ambev, enfim, várias empresas grandes, de alguma maneira, suportando essas iniciativas, onde a gente decidiu trabalhar em rede, né, que é a melhor maneira da gente destravar essa economia circular, essa agenda. E esses são 5 verbos: a gente convocar os agentes, descobrir coisas que a gente não sabia, propor soluções, prototipar e comunicar tudo isso. Então, eu vejo muito o portal Conecta Verde como um dos agentes dos quais a gente se apoia para também trazer informação sempre que a gente puder. Eu vou falar hoje um pouco sobre descobrir, que é sobre dados, né, para que a gente não fique numa discussão qualitativa, porque a gente, nesses próximos 20 minutos, a gente o mundo vai girar quase 30 terabytes de informação, e essas informações que estão circulando no WhatsApp, estão circulando na web, estão circulando nos SMS, enfim, nos vários meios de comunicação, são os que criam a narrativa do mundo que a gente vive. E, obviamente, que com tantos inputs, tantos insights, é difícil a gente entender o que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente acaba ficando um pouco apático, porque acha que não tem condições da gente resolver esse mundo de problemas, nesse mundo tão complexo de 7 bilhões e meio de pessoas que a gente vive, né? Então, a primeira coisa que eu trago, que são as narrativas, para mim, que eu que sempre trabalhei em marketing, são super importantes. Trago a citação desse cara que eu li quando eu tinha 16 anos, o cara do esotérico que viveu como aprendiz de feiticeiro com um indígena lá no México, e ele, no terceiro livro, ele conta isso aqui, que ele, se referindo a esse bruxo que ensinou, ele dizia: ele me mostrou que todos os que entram em contato com uma criança são um mestre que lhe descreve o mundo, sem cessar, até o momento em que a criança é capaz de perceber o mundo conforme descrito. E aí é que eu vi que nós estamos o tempo inteiro acessando essas narrativas, e depois a gente tem a nossa própria para explicar as coisas, né? O Yuval Noah Harari, esse grande pensador, fala que
nós humanos pensamos em formas de narrativas e não de fatos, números ou equações, e quanto mais simples a narrativa, mais fácil a gente discutir, mais fácil argumentar, mais a gente acha que entende de alguma coisa, né? E aí o Richard Emile, que contestou a primeira situação, eu acho que ele já chutou o balde e falou que a realidade não existe, é tudo que as pessoas dizem umas às outras. Então, nós estamos aqui hoje reunidos para contar uma narrativa, essa narrativa sobre a circularidade, né? Eu, como engenheiro, gosto muito do William Deming, o cara que inventou a qualidade dentro das indústrias, no pós-guerra. Ele foi para o Japão, criou a maioria dos processos do Lean Startup, tudo que hoje as startups se fundamentam, vem lá da Toyota, lá no começo, e ele fala que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gerencia. Então, eu acho que aí, para mim, todos os assuntos eu comecei a me viciar em ir procurar dados que respaldam qualquer afirmação antes da gente começar a ter ações, né, para que a gente não se direcione, não coloque energia em coisas que talvez não sejam tão prioritárias. E aí eu sempre trago esse exemplo. Nós estamos desenvolvendo um case de território circular em Telêmaco Borba, né, tentando fazer a primeira cidade 100% circular em embalagens, e a gente precisava saber o que tinha enterrado lá, e nós estávamos discutindo dados sobre o que vai para o lixo, quais são esses materiais que estavam lá, e numa discussão calorosa, interna, sobre os dados da cidade, a gente falou assim, não, vamos pegar os dados do Brasil, e a gente pegou o Planares, que tinha acabado de sair em 2021, assinado aí pelo Ministério do Meio Ambiente. Fomos na análise gravimétrica para ver quanto de alumínio, quanto de aço, que materiais estavam sendo enterrados em média no Brasil, e me surpreendeu que no rodapé, essa informação de 2021 era de um relatório de 2012 do Ministério do Meio Ambiente. Eu fui nesse relatório de 2012, já achei estranho a gente ter uma informação tão defasada, e encontrei que em 2012 essa informação era de 2010 do IBGE e do IPEA. Eu fui atrás desses relatórios, né, do IPEA e do IBGE, e vi que eram de um relatório de 2008 da Brelp, que era de um levantamento feito em 2007, né, com 352 cidades das 5.540 municípios do Brasil, né, e a pergunta, para se chegar nessa análise gravimétrica que estamos usando em 2021, foi meio que mandado por e-mail, né, perguntando, caso conheça a composição da sua cidade, por favor, preencha essa planilha, lembre que ela deve totalizar 100%. Então, olha só os dados que a gente está utilizando em 2021 para fundamentar políticas públicas e para dizer aonde que a gente tem que focar esforços. Isso para abrir só essa questão de dados são tão importantes. A gente fez acabou de fazer um trabalho em Telêmaco Borba, a gente desviou 60 caminhões do aterro, né, 60 caminhões de lixo que estavam indo para o lixo, colocamos num pátio, abrimos tudo isso e contabilizamos todos os materiais que estavam lá dentro para saber o que estava sendo descartado, fizemos o mapa, o raio-x do lixo, né, então isso aqui não é muito longe da realidade brasileira. Pegamos esses materiais, metais, vidros, plásticos, né, cartonado asséptico, que ao longa-vida não aparece nas estatísticas, mas a gente queria fazer porque ali na cidade se produz o papel para isso. O papel em si, os orgânicos, separamos materiais do comércio, que não são materiais de consumo, né, são materiais utilizados, às vezes, no automotivo e coisas assim. Os rejeitos e os têxteis, né, a gente pouco fala sobre roupas, né, mas 5% do nosso lixo é têxtil que é descartado para os nossos lixos e muitas vezes para o lixão mesmo. Mas a gente não se conformou com isso e a gente pegou ali aqui nos plásticos e falou assim, mas que plástico tem aqui dentro, né? Então a gente encontrou que nesse lixo dessa cidade, a gente encontrou os tipos de plásticos, né? Então tinha lá polietileno de baixa densidade, PET, polietileno de alta densidade, isopor, multicamadas, polipropileno, quanto de cada um, né? E vimos que 61%, a maior parte do plástico que tinha lá, era de polietileno de baixa densidade. Fizemos o custeio de cada um, quanto que as cooperativas normalmente vendem, vimos que só de plástico são 7 milhões de reais que são ali enterrados, né?
são quase 6 mil toneladas de plástico por ano, numa cidade de 80 mil habitantes, só para a gente ter uma noção, né? E encontramos que só de polietileno de baixa densidade são essas 3.640 toneladas, 2 milhões de reais. Estou jogando dados aqui para vocês verem, quanto mais a gente faz perguntas, mais essa curiosidade de saber assim, puxa, o que a gente pode fazer para reverter isso, né? E a gente encontrou que 70% desse plástico que mais aparece são sacolas de lixo ou de supermercado, né? E basicamente usadas para descartar o lixo orgânico. Então, o nosso modelo de descartar lixo orgânico é que demanda, né, 70% de todo o polietileno, que é 60% de todo o plástico, é só para a gente poder transportar o lixo orgânico, e aí é que a gente começa a pensar assim, puxa, por que a gente concebeu enterrar lixo orgânico se nenhum animal na natureza faz isso, né? Bom, e a gente está falando de embalagens, eu vou dar esse visual do plástico, mas a gente fez isso para as latas, fez para o vidro, fez para todos os materiais, e é lógico que a embalagem intuitivamente entra no imaginário, porque de todo o plástico produzido no mundo, que são 146 milhões de toneladas em 2015, 146 milhões de toneladas em 2015 foram só para embalagens, né? Ela é disparado o maior utilizador de plásticos e é o maior gerador de resíduos, né? Então a taxa de produção 146 e 141 descartadas. A construção também utiliza plástico, mas muito é o que a gente chama plástico de estoque, né? A gente enterra o cano de PVC, a gente coloca na parede o conduíte, então ele não gera tanto resíduo. O têxtil já tem uma boa relação de geração e resíduo, e por aí vai os outros setores, né? Então é óbvio que assim, o nosso foco, quando a gente fala de problemas de plásticos, intuitivamente já começa nas embalagens, né? E aí eu sempre pergunto assim, bom, então qual que é o país que a gente deveria focalizar para resolver a maior parte, se a gente fosse fazer um Pareto, né? E é meio intuitivo também a gente falar que assim, provavelmente a China e Estados Unidos, né? Você vê que em termos de destinação incorreta dos plásticos, em 2010, a China de longe foi o país com maior destinação incorreta, ou seja, a céu aberto ou queima a céu aberto, mas os Estados Unidos estão muito distantes em termos de destinação incorreta de plásticos. Inclusive, o Brasil está numa situação pior que os Estados Unidos como poluidor, vamos dizer, nesse sentido, né? Então, a gente deveria, assim, poxa, se a gente quer resolver, para começar o problema, deveríamos começar discutindo a China, né? Mas para mostrar como essa ciência é muito nova e a gente sabe muito pouco sobre o assunto, então cravar notícias ou cravar políticas é muito perigoso nesse momento. Eu trago aqui esse estudo, né, são os 3 principais estudos daqui mais recentes, que em 2017 disse o seguinte, que 10 rios eram responsáveis por 91% dos plásticos que estavam indo para os oceanos. Essa era uma relativa boa notícia, porque a gente, em poucos rios, em poucos lugares, a gente conseguiria ter muito efeito. Só que um novo estudo em 2017, também com mais micronização de dados, falou assim, não, 10 rios são 56% dos plásticos que estão indo para os oceanos. Na verdade, são 162 rios que são responsáveis por 80% dos plásticos. Então, bom, 80 rios, 162 rios já é mais do que 10 rios, mas ainda parece contornável. Até que, em 2021, o Majors solta esse último estudo e fala assim, não, 1.656 rios são responsáveis por 80% dos plásticos. Então, vejam que em 5 anos, a gente saiu de 10 para 1.656 rios, o que mostra que a gente está no começo do estudo para dizer assim, poxa, a gente ainda nem entendeu qual que é o problema e quais são os impactos e de onde está vindo tudo isso, né? Então, logicamente que agora, 1.656, o problema é muito mais complexo do que a gente imaginava em 2017. E se a gente for ver qual é o país que mais contamina os oceanos, não é a China, são as Filipinas, né? As Filipinas, que são esse país com 100 milhões de habitantes, metade dos habitantes que o Brasil tem, uma pequena ilha, ela sozinha é quase 36% de todo o plástico que está indo para os oceanos,
e tem uma falha, uma conjuntura de problemas, é um país vulcânico, ali perto de áreas tectônicas, não podem ser feitos novos aterros desde 2001, os aterros estão lotados, eles jogam o lixo nos rios, eles já colocaram por traçante de carbono e descobriram que 85% dos plásticos que vão para os oceanos através dos rios das Filipinas já foram coletados na porta das casas das pessoas. Então, nós temos um problema de políticas públicas, de transparência de contratos, de infraestrutura, que a ONU poderia muito bem pegar uma boa parte desse dinheiro e começar resolvendo a Filipinas antes da gente espalhar o problema para todo mundo, que é uma coisa muito mais complexa. Vocês vejam que depois ainda vem a Índia, a África inteira não dá o que as Filipinas geram, enfim, nem a América do Sul e por aí vai. Então, lógico que todos os países vão ter a sua cota de resolução, mas a gente tem que focar aonde os dados estão dizendo que o nosso problema é principal. E quando a gente fala de oceanos, eu tive estudando, acho que na semana passada foram quase 63 artigos científicos. Quando a gente fala oceanos, tem dados de plásticos nos oceanos em diferentes situações. Nós estamos falando da praia, na parte seca, enterrada a 1 metro ou a 5 metros. Nós estamos falando na orla, né, que são até 200 metros de água ali da praia seca. Ou nós estamos falando do offshore, até 200 metros, passando 200 metros, que são as águas profundas. Cada uma delas tem um tipo de plástico, um tipo de material, um tipo de geração de microplásticos. E se a gente também vai falar no offshore, nós estamos falando da coluna de água, o que está flutuando ou o que está no fundo do oceano, né? E também nós estamos falando do que está dentro dos organismos vivos, né? Então, quando a gente fala de oceanos, a gente deveria falar assim, nas praias, enterrados nas praias, na orla, no alto mar, flutuando, na coluna ou no fundo do mar, para ser preciso do que a gente está falando, só para falar de oceanos. A grande maioria do pessoal já deve ter ouvido das grandes manchas de plástico que estão flutuando, e eu acho interessante essa aqui, que foi a grande mancha do Pacífico, que foi a primeira que veio parecendo fantástico, enfim, há mais de 10 anos atrás. Hoje, o que se sabe do plástico que está girando ali? Que 52% do plástico que está ali são redes de pesca, né? Isso para quem assistiu o Seaspiracy no Netflix, que começou focando nas embalagens e terminou na indústria de pesca, que não tem regras, porque são águas internacionais, poderia suscitar o seguinte, assim, bom, se nós vamos resolver o problema da grande mancha do Pacífico, vamos começar discutindo a pesca, que é a indústria que gera maior quantidade de plástico ali. Em segundo, tem 47% de plástico duro, mas desses 47%, 9,4% são daquele tsunami de Fukushima, do Japão, que fez uma limpeza ali na costa, levou um monte de plástico. 38% ainda assim são embalagens, ou seja, as embalagens continuam sendo um problema, mas a gente já falou das Filipinas aqui. Tem os pellets da indústria e tem espuma plástica. Então, se a gente fosse falar da grande mancha do Pacífico, por Pareto, né, disparadamente, a gente deveria estar discutindo pesca, né, indiscriminada, e nós não estamos com a mesma ênfase para falar de pesca e plásticos fazendo essa associação. Se a gente for falar de praia, nós devemos falar o material mais encontrado nas praias, que são as pontas de cigarro, né? Só no Brasil foram 31 milhões de pontas de cigarro contra 13 milhões de embalagens de alimento. Estamos falando de papelzinho de bala e pequenos plásticos, né? Então, a gente deveria estar falando sobre a indústria tabagista e a gente fala de plástico ponta de cigarro porque o filtro é feito de plástico, né? Esse material que demora também para se degradar. Então, nós já temos pesca no offshore no Pacífico, temos pontas de cigarro nas praias do mundo inteiro, sem isentar, obviamente, temos todas essas outros poluentes, mas em número, a gente deveria estar falando primeiro de pontas de cigarro. E aí, nós vamos, então, assim, não tendo esses dados, a gente vai falar assim, bom, qual plástico devia ser controlado ou proibido imediatamente? As sacolas plásticas, o cigarro, a pesca, as garrafas, né? Porque a discussão fica, por enquanto, qualitativa. E aí o grande problema, a grande discussão hoje na ciência são os microplásticos
abaixo de 0,5 milímetro, né? Essa aqui é a foto de um crio, é um camarão quase microscópico, e aqui por infravermelho a gente consegue ver pequenos pedaços de plástico dentro dele, e a grande pergunta é, da onde esse plástico veio? Porque esse é o problema, ele está entrando na cadeia alimentar, junto com ele o plástico funciona como um imã para outras substâncias, os perfluorados, os agrotóxicos, enfim, um monte de outras substâncias que a gente não quer que entre na cadeia alimentar, porque ela vem acabando parar no nosso sistema digestivo, e aí uma série de doenças, né, e degenerações ligadas a isso. E aí a pergunta é de onde esses microplásticos vêm, e aí a gente sai um pouco da história da embalagem, e aí só para falar para vocês, a cada lavagem de camiseta, 700 mil fibras são soltas de poliéster e poliamida nas lava-roupas, que vão parar nos tratamentos de efluentes e não conseguem ser filtrados, e vão parar nos rios e vão parar nos oceanos. Então, esse é a maior fonte de contaminação de microplásticos dos oceanos, né? Em segundo estão os pós dos pneus, que são soltos ali na rodagem. Cada europeu, em média, gera 0,5 quilo de pó de pneus que vão para os oceanos por ano, né? E depois tem a tinta das estradas, enfim. O que acabou de se descobrir faz 2 meses, num novo estudo, e que o maior gerador de microplásticos que está indo para os oceanos são as resinas plásticas lavadas das paredes, né? Então, olha só, para um redesenho de microplásticos no planeta, a gente deveria reinventar as máquinas de lavar roupa, reinventar a nossa indústria têxtil, reinventar a maneira como a gente se locomove e reinventar como a gente decora, pinta e protege com tintas, tudo praticamente, né? Bom, só para colocar a pimenta na história, essas fibras que são lavadas na lava-roupa e vai para o sistema de tratamento, os tratamentos de efluentes, eles têm um sistema de tratamento biológico, onde bactérias comem a parte orgânica, morrem, vão para o fundo, geram lodo, e normalmente aqui no Brasil esse lodo joga no aterro. Na Europa, esse lodo vai para compostagem, né? Então esse lodo vai para compostagem, e essa compostagem vai para onde? Vai para a agricultura. Então a Universidade de Múrcia, 2 meses atrás também, soltou esse novo estudo que as terras agrícolas europeias devem ser o maior reservatório global de microplásticos, porque há décadas eles estão enterrando todas essas fibras, todo esse material via compostagem. Então, pessoal, isso só para colocar um caldo de que, sem dados, a gente acha que está resolvendo as coisas, mas a gente precisa colocar números para ver onde que os problemas estão localizados, né? Eu, quando comecei essa jornada, fui para o Stockholm Brazilian Center, para mim, a unidade científica mais crível aí em relação à ciência planetária. Eles desenham hoje esses 9 limites planetários, 3 são os mais importantes que podem desestruturar ali essa harmonia do planeta, que são as mudanças climáticas, o ozônio e a acidificação do oceano. Dessas 3, a que a gente passou a área de risco é a mudança climática. Para mim, a maior urgência a ser trabalhada pela humanidade. A contaminação dos químicos plásticos está aqui. Um novo grande estudo da ONU, um tratado, agora foi feito para desenhar contaminação química. Vai sair o maior estudo tipo IPCC em 2024, então a gente vai saber o tamanho dessa bucha, mas obviamente que todos os outros, biodiversidade, os fluxos bioquímicos que são gerados aí pelo uso exagerado de fertilizantes, enfim, são todas outras questões que precisam ser endereçadas. Como vocês podem ver, nós estamos pisando em ovos. Quando a gente resolve a questão dos plásticos, a gente piora a questão das mudanças climáticas e por aí vai, a gente precisa desatar esses nós. Só para terminar a conversa, a gente há 40 anos vem gerando dados sobre o impacto de cada parte do ciclo de vida, de cada coisa que a gente utiliza aqui no consumo. Né, a Carla falou do túmulo, que é a disposição final, então a gente vem melhorando a quantificação desses dados. Eu apresento isso nas aulas, quando a gente fala de, por exemplo, café que chega nas nossas casas, e a gente quer ver os impactos em relação ao uso da terra, uso da água, uso da energia, ou mudanças climáticas no café em grãos que chega em casa.
maior parte do uso da terra está na agricultura, a maior parte do uso da água está na agricultura e um pouquinho na hora do preparo do café. A maior parte da energia está na hora do preparo do café, mas também tem a energia do trator e toda a parte da agricultura. E mudanças climáticas, tanto a hora de esquentar a água do café, como a agricultura, eles dividem a conta meio a meio. A embalagem, nessa história, é esse tracinho marrom, né, em todas essas fases. Então, a gente acreditar que um café chegando a granel na nossa casa poderia melhorar alguma coisa, ela só coloca em risco todos esses recursos que foram utilizados para ele chegar cheiroso, para ele chegar com sabor não oxidado, e a gente poderia eliminar completamente a embalagem disso aqui, mas só esse tracinho azul ser eliminado e não todo esse resto do problema, né? A outra brincadeira que eu faço é seis tipos de canudos, 3 reutilizáveis, 3 descartáveis, né? Qual seria o canudo se você fosse exercer o consumo consciente, você escolheria? A maioria dos alunos escolhe de bambu, porque tem uma questão de ser renovável, ser bonito por natureza e por aí vai. E quando eu coloco, né, a gente leva em conta todas as embalagens e utilização no mercado, de como ele é usado, a gente chega nesses dados e encontra que bambu, vidro e aço são os que mais utilizam recursos naturais, a juta também, que é descartável, mas os reutilizáveis têm um grande impacto. E por que eles têm um grande impacto? Essa parte laranja, por exemplo, aqui, é a depleção de recursos hídricos. E por que isso acontece? Aquele grama de detergente que você utilizou para lavar o canudo foi o que impactou. Então, a gente às vezes fica falando só do material, mas a gente não fala como ele vai ser utilizado e os impactos gerados pela maneira como a gente vai utilizar algum atributo de consumo. Finalizando, eu trago também sobre embalagens essa só da pegada de carbono, né? A gente está falando de descarbonizar a economia. Essa é a pegada do bife, né? Da carne de vaca. Em cada uma das suas partes, o verde é o uso da terra, aqui a parte da agricultura, da fazenda mesmo, a alimentação animal, o processamento. Então, assim, ó, essa última partezinha cinza aqui é a embalagem, né? Então, a gente começar a discussão por isso aqui e sem falar sobre tudo isso, e aqui estamos falando carne de cordeiro, a pegada do queijo, todas elas, a embalagem é a menor parte disso aqui. Continuamos falando, assim, do descarte errado da embalagem, do descarte no meio ambiente, mas numa urgência climática, salvar esses recursos precisam ser a primeira parte da discussão e não o descarte final da embalagem, como se esse fosse o grande problema, né? A ONU está com essa corrida para o zero, e aí eu compactuo com a Carla, né? Não deveria ser uma corrida para o zero, deveria ser uma corrida para regenerar abaixo de zero, para a gente devolver, né? Sequestrar mais carbono do que a gente já colocou, porque a gente desenterrou aquele carbono que estava 120 milhões de anos embaixo da Terra. Mas, enfim, essa é a grande corrida que eu acho que onde a gente precisa focar esforços, olhando dessa maneira a embalagem com o produto, esse sistema de maneira holística, né? Então, a última mensagem: boas embalagens protegem produtos, embalagens desenhadas para a economia circular protegem a humanidade. Acho que esse deve ser o nosso grande rol, nosso grande foco. Obrigado. Quanto mais gente com a gente, mais impacto no mundo. Esses são os que dividem com a gente, com a parceria, né, dentro do Hub Incríveis. E queria agradecer aí o tempo e poder ter passado esses dados para vocês. Tá sem áudio, Flávio? Tá sem áudio? Fechou tudo aqui, quase que eu falei, meu Deus, eu caí da live, mas tá tudo bem. Marcos, obrigado pela sua apresentação. De tantas coisas que circulam no mercado de informação, nada melhor do que a gente comprovar com dados, né? Quando a gente tem números, tudo fica mais certinho, e a gente tem segurança para passar a informação. Muito obrigado pela sua apresentação. É sempre uma aula, não é uma apresentação, né? A gente estava aqui contemplando. Eu queria perguntar para o Rodrigo e para a Carla, que eles acompanharam também com a gente, se eles têm alguma
observação, alguma colocação para fazer em cima da apresentação do Marcos, senão a gente vai tocar a live com a apresentação do Rodrigo. Rodrigo, Carla, por favor, algum comentário? Fiquei até tonta com esses números. Te parabenizar, Marcos, assim, realmente, trabalho de pesquisa incrível, assim, né, bem... eu fiquei chocada com o primeiro desse levantamento aí do Panari, de 2007, bem falho que chegou até aqui, né, acho bem importante, mas eu acho que é isso, dá para conviver, né, o qualitativo, o quantitativo e como a gente dialoga, para mim, né, eu acho que tem várias formas de chegar, eu acho que os números são muito importantes, né, até para basear as ações, mas para entender esses números, direcionar a gente, eu acho que a gente tem que ter visão, sabe, tem que ter essa narrativa que vem de outro lugar, né, de entendimento, a gente vai fazer tudo, né, a gente precisa fazer tudo, a gente não vai escolher se a gente vai mexer nas embalagens, na ponta do cigarro, nas roupas, que nem você falou, a gente vai rever o modo de transporte, a gente precisa ter, enfim, vai acontecer, não sou poliana, não acho que vai acontecer agora, vai acontecer sem muita disrupção, muita tragédia, entendeu? Mas é isso, eu acho que a gente tem que ter esse olhar, que nem você falou, para regenerar, de onde a gente quer chegar, como a gente quer que seja, e como tá, os números só mostram, né, assim, tudo ao mesmo tempo agora. Mas adorei, uma super aula, vou querer rever aqui, vou anotar, vou citar, muito bom. Parabéns. Não podemos ficar deprimidos. Pois é muita coisa ao mesmo tempo, mas essa é a luta, né? Nossa, insights super interessantes aí que os números trouxeram. Vou até te pedir depois dessa apresentação, se você puder compartilhar. Muito bacana mesmo, assim, muito legal. Eu acho que essa visão dos números, ela aproxima a gente do problema, do entendimento do problema, e é só isso que permite o que faz com que a gente tome boas decisões de como resolver o problema, né? Enquanto a gente não sabe direito onde é que o problema está, a gente não consegue dar uma solução efetiva. Então, concordo 100% com a sua visão e parabéns, porque foram números aí que trouxeram insights super bacanas. Com certeza. Bom, pessoal, a gente vai dando andamento à nossa live. Eu vou chamar o Rodrigo Jobim, que é o CEO e fundador da Molécula. Ele vai falar um pouquinho sobre logística reversa, educação ambiental. Rodrigo, acho que esse monte de número aí que o Marcos apresentou deixou a gente com a cabeça quente, né? Com tantos insights aí que devem ter surgido. Eu abro agora para você fazer a sua apresentação. Vamos acompanhar, então, o Rodrigo, o CEO e fundador da Molécula. Por favor, Rodrigo, fica à vontade. Obrigado. Bom, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhando aí o papo com esses colegas aí tão bacanas, né, que conhecem tão profundamente aí o assunto. Eu gosto sempre de começar dizendo que eu não sou uma pessoa que foi criado aí nesse mundo da logística reversa, da sustentabilidade. Eu comecei minha carreira como executivo, trabalhei em empresas de consultoria, trabalhei em grandes grupos, no Grupo Votorantim, na TOTS, e em determinado momento, que foi em fevereiro de 2017, eu fui fazer uma reunião numa grande empresa de bem de consumo, e quando eu cheguei lá, a pessoa que me recebeu não era a pessoa que cuidava do assunto que eu queria falar. Ela cuidava de resíduo pós-consumo. Então, depois daqueles 5 primeiros minutos ali, tentando entender o que estava acontecendo, ela olhou e falou, não, olha, isso aí não é comigo. Eu falei, bom, beleza, mas eu já estou aqui, você também está aqui, você pode me contar então um pouco sobre logística reversa, sobre resíduo pós-consumo? E a visão que eu tinha até então sobre esse tema era a visão que eu acho que a maior parte das pessoas tem. É de que, olha, tem coleta seletiva, tem cooperativa de catador, tem reciclador. Então, olha, com certeza deve poder melhorar, mas está funcionando. Está tudo bem. E naquele dia eu descobri que não está tudo bem. Naquele dia eu descobri que a gente consegue reciclar uma parcela menor do que 10% de todo o material reciclável que a gente coloca no mercado, e os outros 90%, na melhor das hipóteses, vão ser enterrados, aí vão para um aterro sanitário, e tem um monte aí que vai parar em lixão, vai parar em terreno baldio, vai para os rios, vai para o oceano. E os volumes são impressionantes. Eu estava comentando há pouco, né, alguma coisa em torno de 23 a 24 milhões de toneladas de materiais recicláveis que são desperdiçados todo ano.
E é um volume que, se a gente conseguisse recuperar e vender para os recicladores, valeria algo em torno de 15 bilhões de reais. Eu saí dessa conversa meio atordoado, assim, porque eu falei, meio indignado, na verdade, porque eu falei, não é possível que eu achava que estava tudo bem e está tudo não bem desse jeito. E eu fiquei, até sair, na hora que eu saí fui encerrar ali a reunião, eu falei, vou dar uma pensada sobre esse assunto aqui, se tiver uma ideia boa, posso te ligar de volta? Ele falou, pode ligar sim. E aí, um final de semana, eu fiquei com aquele negócio na cabeça, umas 2 semanas depois, eu estava na beira da piscina com os amigos, não estava tomando uma cerveja, comendo um salgadinho e tal, e eu olhei para aquela garrafa assim e falei, não é possível, né, que doideira, a garrafa tá perfeita, não tem um arranhão, até o rótulo tá perfeito, só que agora que a gente já tomou o que tem dentro, é lixo, e agora vai para um aterro, no melhor dos casos. Falei, não faz o menor sentido. E aí, comentando, tinha uma pessoa que já tinha trabalhado com programa de fidelidade e tal, falou, você podia dar uns pontos aí para incentivar o consumidor, uns pontos de fidelidade, para incentivar o consumidor a devolver. E realmente, a hora que eu fui olhar a cadeia toda, eu falei, o que precisa para a reciclagem funcionar? Né, para que a gente consiga recuperar o material. Falei, começando de trás para frente, a primeira coisa é que o produto que a gente vai ter lá no final, o material reciclado, ele precisa ter valor de mercado. Porque se esse produto lá no final não tiver valor de mercado, nada antes vai acontecer. Em segundo lugar, se esse produto tiver valor de mercado, precisa ter alguém que recicle esse material. E não é ter uma fábrica no Brasil inteiro. A gente tem que ter essa infraestrutura de transformação do material espalhada por todo o Brasil. Porque o material reciclável, ele, assim, até pouco tempo atrás a gente já chamava ele de lixo, né? A gente já juntava tudo e chamava ele de lixo. Ele vale pouco. E como ele vale pouco, o custo logístico tem um peso enorme em relação ao valor do material. Então, eu digo sempre isso, se o vidro é reciclável, Estou pegando o vidro aqui como exemplo, mas isso vale para vários outros materiais. O vidro é reciclável? O vidro é super reciclável. E se eu tiver com uma garrafa de vidro no Acre, ela vai ser reciclada? Não. Não vai, porque a fábrica de vidro mais próxima, eu nem sei se o mais próximo do Acre é Pernambuco ou é Rio de Janeiro. Mas está muito longe. O custo logístico para você deslocar esse material até o reciclador é enorme. Então ele não vai ser reciclado. Eu venho chamando, a gente costuma chamar de reciclável e não reciclável, mas tem uma figura aqui no meio que eu venho chamando de reciclável e inviável. O vidro é reciclável? Mas dependendo de onde ele está, ele é um reciclável inviável. O custo logístico inviabiliza o potencial de reciclabilidade do material. Então, essa infraestrutura de empresas de recicladoras, que são recicladoras, ela precisa estar distribuída, tem que ter um reciclador próximo. Um outro exemplo é o isopor. Se eu tiver com uma carreta de isopor na frente da fábrica de isopor, funciona tudo bem. Se eu tiver que andar 500 quilômetros para reciclar o isopor, o custo logístico mata o potencial de reciclagem desse material. E aí, vindo mais para perto, na cadeia, eu preciso ter um modelo que me permita coletar o material do consumidor, que está distribuído. Quando a gente fala de reciclagem, a gente naturalmente começa onde está mais fácil, onde tem material concentrado. Então, eu vou até os supermercados, o supermercado recebe muito produto que vem em caixa de papelão, então, tem um monte de caixa de papelão no fundo do supermercado. Eu tenho bares, os bares compram um monte de garrafa de bebida e tem uma concentração de garrafa de bebida nos bares. Eu acho super importante ter ações em que a gente atinja esses locais onde eu tenho a concentração de material reciclado. Mas essa é a parte mais fácil. A parte mais complicada e o que o cidadão comprou e levou para casa dele e usou? Esse material que está distribuído, ele é o material mais difícil da gente conseguir recuperar, porque não é só passar um caminhão na porta da coleta seletiva e levar o material.
eu também fiquei perplexo, né, além de indignado lá naquela primeira reunião, eu fiquei perplexo depois, quando eu descobri que alguma coisa próxima de 40% de tudo que a coleta seletiva recolhe é rejeito. É material que não é reciclável. 40% de rejeito, pessoal, quer dizer que, assim, a gente está quase ali, ó, quase 1 quilo que eu acertei, 1 quilo que eu errei. Então, é muito alto esse índice. Isso significa que as pessoas não sabem reciclar. E olhando para mim mesmo, eu fui descobrir como é que reciclava a hora que eu comecei a montar a molécula e falei assim, beleza, a gente vai receber esse material reciclável aqui, a gente vai mandar para o reciclador. Mas quem é o reciclador? Isso aqui recicla ou não recicla? O que recicla? E nesse momento é que eu fui começar a entender. E até fazendo uma autorreflexão, eu nasci numa época em que resíduo pós-consumo não era um problema tão grande. Meus pais não sabiam reciclar. Eu não aprendi isso na escola. Então, eu não tinha aprendido. E assim como eu acho que uma parcela muito significativa da população está no mesmo lugar. Eu tenho uma experiência que me deixa muito feliz e esperançoso com relação ao futuro melhor, porque nesses 5 anos que eu estou mergulhado no tema do resíduo pós-consumo, até hoje ninguém virou para mim e falou assim, Rodrigo, não, deixa, isso aí, imagina, reciclagem é besteira, isso é teoria da conspiração, reciclagem, imagina que precisa reciclar. Graças a Deus, nunca aconteceu. Todo mundo que eu converso olha e fala, não, beleza, é importante reciclar, mas a maioria esmagadora das pessoas não faz ideia de como. Então, ao invés de separar o que é reciclável, elas separam o resíduo sólido seco. Então, a gente chega nesse ponto, né, dos 40% de rejeito, que tem não só materiais que não são recicláveis, mas como tem material orgânico misturado. E aí o pessoal me pergunta assim, pô, Rodrigo, mas eu preciso lavar o meu reciclável antes de jogar fora? Não precisa lavar, você precisa limpar. Se você botar um material reciclável todo grudado ali com a lasanha, aquela coisa, isso aí não vai ser reciclado. Porque o custo de você conseguir limpar esse material, ele acaba muitas vezes inviabilizando o próprio processo de reciclagem. Então, quando eu comecei a entender tudo isso, lá atrás, eu olhei e falei, pô, eu acho que a gente tem um problema interessante aqui para tratar, e eu acho que uma forma bacana de fazer isso é através de um incentivo. Eu estava até comentando com um amigo meu outro dia, né, eu falei, pô, é interessante esse negócio do incentivo, né, a gente tem umas métricas de que a gente recebe 7 vezes mais material reciclável quando a gente tem um ponto de entrega voluntária incentivado, né, como a molécula, do que você recebe num PEV convencional, que não é incentivado. E aí eu tô falando, pô, o incentivo é um negócio super bacana, tem um poder, né, o incentivo. E aí ele olhou para mim e falou assim, ou você tem poder, conheço um monte de gente que acorda de manhã, vai fazer o que não gosta, todo dia volta para casa só porque tem um incentivo no final do mês. Então, eu achei uma observação super interessante e que reforça, na verdade, quando a gente para pensar, né, o ser humano é muito movido a incentivo. E eu acho que atuar nessa ponta é fundamental. Não só conscientizar, mas educar o consumidor para reciclagem é algo importantíssimo da gente fazer, porque quando o processo começa errado, tudo para frente fica mais difícil. Então, quando eu recebo um material reciclável limpo e separado, aqui no começo do processo, é mais barato transportar isso, porque eu não vou ter chorume escorrendo no caminhão, que vai ter que ser lavado, etc. e tal. É mais fácil para triar esse material. Eu acho sempre importante frisar que a maior parte da triagem de material reciclável no Brasil é feita manualmente. É gente que está ali separando o material. E do momento em que você tirou o produto da embalagem, colocou essa embalagem no lixo da sua casa, para depois do lixo da sua casa ir para a lixeira do condomínio,
para ser coletado pelo caminhão, para chegar na cooperativa, normalmente se passaram aí uns 3 ou 4 dias. Então, se você colocou essa embalagem suja no lixo, essa embalagem vai chegar, a hora que ela chegar na cooperativa de catadores, ela vai estar com material apodrecido, vai estar com mau cheiro, cheio de bactéria, vai atrair mosca, rato, barata. Então, são detalhes que, como a gente não aprendeu a reciclar aqui no começo, a gente não toma cuidado para observar esses detalhes e, no fundo, a gente acaba complicando toda a cadeia de reciclagem para frente. Então, eu acho que tem um esforço super importante aqui para a gente fazer, e eu concordo muito com o que a Carla falou, e eu tenho certeza que o Marcos também concorda com isso 100%, a gente precisa acelerar o máximo possível esse processo de desenhar as embalagens para que elas sejam recicladas. Porque também, usando aqui o mesmo conceito, né, quando você começa o processo errado, dali para frente fica tudo complicado. Montei uma embalagem aqui para ela ser linda para ficar na prateleira do consumidor. Legal. E depois, quando ela for descartada? Não, aí eu não sei, aí não é problema meu. O aí não é problema meu, a gente leva a gente para embalagens que são muito difíceis de ser recicladas. Muitas vezes com custo de processo que é maior do que o valor da matéria-prima lá no final. O que significa que inviabilizou. Economicamente não vai ter escala. Você pode até fazer ali um pilotinho, colocando dinheiro e tal para funcionar, mas não vai ter escala e não vai colaborar na resolução do problema. Então, essa etapa aqui de desenho das embalagens, ela é absolutamente fundamental. Eu estou super também feliz, uma das coisas que me deixa feliz e esperançoso de ver que tem várias empresas, grandes indústrias se movimentando para tornar isso uma realidade, para trazer novos materiais, novos designs, novas soluções, para que as embalagens possam ser recicladas com maior facilidade no final. Reciclar com maior facilidade significa que essa embalagem vai ter maior valor para o reciclador. E isso alimenta toda a cadeia para trás e faz com que esse fluxo funcione de forma muito melhor. Eu acho que esses eram os pontos aí centrais que eu queria trazer. Acho que até não cheguei aqui nos meus 20 minutos, mas, enfim, eu acho muito importante que a gente olhe com essa visão sistêmica a logística reversa, porque ela é um problema enorme. Eu estava comentando há pouco que eu acho super importante que a gente tenha soluções de reuso das embalagens. A gente veio lá atrás, quando eu era criança, uma das atribuições ali que eu tinha era, no domingo de manhã, pegar aquela sacola de feira, o casco do refrigerante, e eu ia na padaria comprar pão e comprar o refrigerante do almoço. E você tinha que levar a embalagem. A gente tinha essa cultura de retornar. Ao longo do tempo, essa cultura se perdeu em função de outras soluções, mas eu não consigo, face ao volume monstruoso que a gente tem de material reciclável no mercado, eu não vejo muitas outras soluções, eu não vejo espaço para a gente não retornar para esse modelo que a gente já usava no passado e funcionava. Então, enfim, é um problema enorme, é um problema, não só o volume é enorme, né, mas é um problema Brasil. A gente precisa resolver isso no território nacional, que não é pequeno, tem desafios logísticos enormes, já para entregar o produto, né, que tem um valor agregado maior, quanto mais para trazer de volta a embalagem. Mas eu vejo que a gente vem dando passos super importantes, tanto no âmbito das grandes indústrias, no âmbito das startups, quanto no âmbito da regulação do governo. A gente vem tendo aí boas novidades nessas várias frentes, e eu vejo que tem um caminho muito interessante aí para ser percorrido e que vai trazer, de fato, um resultado importante para a gente melhorar aquela posição do Brasil ali no ranking. A gente não está tão mal, mas precisamos melhorar aquela posição do Brasil no ranking através desse conjunto de novas soluções para endereçar o resíduo pós-consumo.
Bacana, Rodrigo, muito obrigado pela sua apresentação, realmente muito esclarecedora. Só fazendo um ponto em cima do que você falou, Rodrigo, já tem um movimento aí de algumas cervejarias e também, se eu não me engano, alguns aplicativos de entrega de bebidas com esse movimento de a gente retornar essa cultura do que a gente chamava de vasilhame, né, que era a garrafa retornável, né, depois isso, como você falou, se perdeu aí com o advento de outras alternativas, principalmente as garrafas de plástico, né, acabou com aquela coisa da garrafa retornável, né, e isso está voltando, né? O pessoal está entendendo que precisa de alguma alternativa, que essas novas alternativas que chegaram no mercado acabaram criando um outro problema, né? E a gente está voltando um pouquinho, né, no tempo para tentar resolver um problema que foi criado aí, que pode ficar sem solução. A gente não tem mais onde descartar lixo, onde descartar material. Bacana você pontuar isso. Eu queria aproveitar que a apresentação do Rodrigo chegou ao final. O Marcos e a Carla, se eles quiserem fazer algum comentário antes da gente abrir para as perguntas, fiquem à vontade, tá? Eu queria, assim, o Rodrigo é uma referência para mim, porque, primeiro, empreender já é hiper difícil no Brasil, né? E depois empreender nessa área aqui, que é mais complicada, e empreender enquanto a cultura, né? Você trouxe vários pontos aqui, e eu, de novo, vou para os dados, né? Só 15% do material que chega na indústria, de novo, para reciclagem, passou por um caminhão que coletou porta a porta, foi para uma cooperativa e volta para a indústria. 85% desse material vai através de um exército de provavelmente mais de 1 milhão de pessoas que todos os dias fazem essa seleção no saco de lixo das portas das casas, ou dos bares, ou de quer que seja, e correm aquela jornada de quilômetros por dia numa carrocinha. Agora entraram as saveiros, as pampas, enfim, mas a gente precisa entender como isso funciona, porque é um sistema só do Brasil. Em relação a políticas públicas, né, você vê, a gente tinha essa meta de 2025, 100% das embalagens serem recicláveis ou compostáveis, né, ou seja, que o governo colocou esse desafio para a indústria. Agora, quem investiu numa embalagem compostável, o que o consumidor vai fazer no final desse processo se não se investiu em compostagem, né? Não tem lugares para compostar no Brasil. Então, como a sociedade precisa ir discutindo isso ao mesmo tempo, e aí vai no começo da tua história, né? A gente acha que já está tudo resolvido, né? Acha que já tem coleta seletiva, não temos mais que nos preocupar com isso, mas a grande realidade é essa que a gente começa, quando você começa a tentar entender como funciona, ver essa questão da vulnerabilidade social e coisa e tal. Queria te parabenizar, Rodrigo, mais que fazer perguntas. Eu sei que eu te acompanho, assim, um pouco à distância, várias pessoas te conhecem, trabalham contigo, eu pergunto como é que está indo a Molécula, sei dessa necessidade de quem se enfia numa startup com esse assunto, precisa pivotar o tempo inteiro, porque a regra do jogo vai mudando, você vai descobrindo que não era bem essa a hipótese, né? E aí, cara, essa resiliência que é necessário ter. Então, minhas palmas aí para a Molécula de seguir perseverando, acreditando e tentando encontrar um jeito de fazer a economia circular acontecer, que começa nessa história do giro do valor e fazer os materiais, de alguma maneira, voltar. Então, era isso. Eu só queria deixar essa admiração aí que eu tenho pela tua proposta e por você. Beleza, super obrigado. Assim, realmente não é fácil. E também não é fácil a gente já está, na verdade, hoje em dia na Molécula, num momento em que todo mundo já entende o modelo. Quando eu falo da Molécula, muita gente já conhece. Mas lá atrás, em 2018, quando a gente começou ali bater em porta e porta tal, putz, é tão difícil quando você monta alguma coisa que é inovadora, né? É muito difícil, porque a terceira frase é assim, mas já está rodando aonde? Então essa é uma dor aí da inovação que, pô, lá atrás foi duro. Hoje em dia, graças a Deus, né, a gente conseguiu evoluir bastante, mas enfim, mas estamos seguindo em frente e felizmente as novidades que a gente vem tendo, elas vêm sendo sempre positivas. Por isso que essa resiliência, ela felizmente ela tem uma base factual aí para se manter ao longo do tempo, né? Eu vejo que a gente
como país, a gente está dando passos importantes, né, nas várias esferas que estão envolvidas aí no tema da logística reversa. Eu não comentei isso, né, mas na molécula a gente recebe garrafa de 600 ml e retorna, tá? Então, quem quiser retornar, também pode retornar na molécula. Bacana. Carla, gostaria de fazer alguma observação antes da gente prosseguir? Só de agradecer, acho que vou deixar o tempo para as perguntas, que achei linda também a apresentação, uma aula, assim, né, desse teu aprendizado na prática, né, todo esse conhecimento, e eu acho linda a história do incentivo. Eu lembro de ouvir falar por um aluno da nossa primeira turma, falou, eu estou pesquisando essa questão dos incentivos, a molécula é fantástica, sabe, eu acho bonito também essa forma de olhar para a responsabilidade de quem está usando e de quem está fabricando, né, que uma coisa não exclui a outra, né, como você vai direcionar o que você está usando. E também isso, né, que o Marcos falou, pô, como você faz cigarro com bituca de plástico, você sabe que não vai, né, vai parar onde, não sei aonde. Então, como que a gente trabalha essas duas pontas? Achei muito legal, aprendi muito, Rodrigo, parabéns. Obrigado. Bacana. A gente vai abrir um minutinho para perguntas, o pessoal que está acompanhando a live. Tem uma pergunta aqui, acho que é para o Rodrigo, da Marcela Fonseca. Mas além de buscar, né, por inovações, o que a indústria pode fazer para contribuir com a educação ambiental? Isso é um tema que a gente sempre aborda, eu já falei muito disso nos podcasts ainda quando é cabelo de conversa. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Rodrigo. O que você acha que, na sua visão, você trabalha com essa ponta também, que a indústria poderia fazer para contribuir um pouquinho com a questão da educação ambiental, né? Essa é uma pergunta, é difícil responder com isenção, assim, vou ser bem sincero, né, porque a parte da educação ambiental é um dos pilares da operação da molécula. Então a gente entende, eu até vou ser mais específico, né, nem a educação ambiental, é a educação para a reciclagem. Então a gente tem um foco muito grande nisso. A gente desenvolveu treinamentos, a gente está até agora fazendo um segundo conjunto de treinamento, a versão 2.0 aí dos treinamentos de reciclagem, estamos simplificando, sendo mais objetivos em algumas coisas e tal, para realmente ficar mais fácil para o consumidor. Eu acho que quando eu olho os programas, principalmente os programas governamentais, né, a gente veio utilizando uma lógica que é pautada, assim, eu vou fazer um programa de comunicação para sensibilizar a população, para eles começarem a fazer e desenvolverem um hábito. E o que a gente viu ao longo do tempo, em vários exemplos que eu pesquisei, é que essa mecânica, ela consegue impactar uma parcela pequena da população, alguma coisa em torno de 5%. Esse modelo que a gente implementou na molécula, ele subverte um pouco essa ordem, porque como a gente coloca um incentivo, né, a gente viu isso na prática, até o período da pandemia foi interessante, que a gente precisou fechar as estações da molécula, no primeiro momento ali da pandemia, e a gente viu que pessoas que começaram a reciclar na molécula porque eles tinham incentivo, então, assim, foi um caminho de, olha, eu vou reciclar porque eu tenho incentivo. E aí, por causa desse incentivo, eu experimento reciclar, eu incorporo isso como hábito. E aí, quando a gente precisou parar, teve um monte de gente que mandava mensagem para a gente assim, falou assim, e agora? O que eu faço com o meu reciclável? Que eu não consigo mais jogar ele de qualquer jeito aí. Então, a gente viu que o caminho para alcançar a consciência, ele seguiu uma ordem inversa, né? Então, eu acredito muito na importância das empresas adotarem programas de incentivo que mobilizem o consumidor para aprender e para retornar a embalagem. Eu acho que esse caminho ele é mais efetivo do que o caminho convencional de fazer grandes campanhas de comunicação, até porque, assim, a gente tem dois problemas, né, com relação à educação para reciclagem. A gente tem a falta de informação e a gente tem a desinformação. Eu acho chocante, eu dou um Google assim, falando assim, dicas para reciclagem. Aí vem lá um artigo, falou assim, 7 dicas para reciclagem. 2 estão erradas. Errado. Aquilo não é daquele jeito. Então,
a gente tem que construir um conhecimento e tem que desconstruir um pouco do conhecimento que foi adquirido de forma incorreta. Bacana, Rodrigo. O Marcos gostaria de comentar um pouquinho a respeito do que as indústrias, que a indústria, de um modo geral, poderia fazer, né, nesse aspecto de educação ambiental, complementando aí o que o Rodrigo falou? A gente, nesse projeto que nós estamos em Telêmaco Borba, né, eu, assim, fazendo um link, né, sexta-feira eu vou no colégio da minha filha, foi uma experiência no passado, quando pediram para mandar embalagens, né, e eu falei assim, ai meu Deus, eles vão pegar o PET de novo e vai virar um carrinho, né, e nós vamos chamar isso de reciclagem de novo, né. E aí, foi muito legal, eu brinquei com as crianças, ensinei elas a verem a simbologia, e a mais interessada na exposição era a professora, e começou com a primeira pergunta, mas faz sentido eu lavar a embalagem, né, que o Rodrigo já explicou, né? Claro que faz sentido, né? Aí, as mesmas razões, expliquei. E aí eu falei assim, poxa, olha a figura da professora, ela está lá, ela foi incumbida de dar uma aula, mas ela tem que dar atividades de uma coisa que ela não recebeu instrução para essa história, né? Tem um exemplo no shopping que as pessoas deixavam as bandejas com a comida em cima da mesa, até que na bandeja eles começaram a escrever ao término da sua alimentação, coloque lá no lugar na disposição. Então 80% das pessoas começaram a fazer isso, era ao contrário, 80% não faziam. Então às vezes uma instrução simples ajuda muito, e aí eu acho que entra o papel das empresas, né? Em Telêmaco a gente encontrou lá no lixo enterrado, para essa cidade de 80 mil habitantes, 140 toneladas de latas de alumínio, que tem o maior valor de mercado, são quase R$1.200.000 sendo enterrados. E a pergunta é assim, poxa, mas por que essa lata foi parar aqui se ela vale tanto? Né? Podia estar gerando renda na cooperativa e tal. E aí, assim, empresas, o que faltou aqui? Faltou um trabalho de instrução nos bares e restaurantes para não misturar com as comidas a lata de alumínio, faltou um QR Code, faltou um game das empresas, faltou uma gincana virtual, faltou um lugar para onde as pessoas podiam deixar o seu material, faltou um trabalho junto com a cooperativa, faltou investir na molécula, né, na hora que você vai no supermercado deixar sua latinha. Então faltou tudo isso, na verdade, não tem bala de prata, né, faltou uma coisa. Eu acho que aí é o papel da indústria, ela precisa enxergar o ciclo de vida, né, o que acontece, e quais são as várias maneiras de interagir com as pessoas para reverter esse quadro. Então, para mim, a gente está exatamente pegando esses dados do lixo e chamando agora o fabricante de lata, né, as empresas que utilizam, né, o pack de bebidas, né, ou outra do papel, e fala assim, escuta, o que a gente faz para reverter isso aqui no desenho lá no começo, e quais são as infraestruturas, aparatos, educação que a gente precisa trabalhar em conjunto com as pessoas. E é legal que o Rodrigo falou, que às vezes não é educação, é instrução, é só falar assim, faça isso. Eu pergunto assim, por que nós estamos ensinando para as crianças que a do plástico, o lugar onde colocar é vermelho, o outro amarelo e coisa e tal, porque no final o nosso modelo tem a ver com catadores e no final se mistura tudo para se separar numa esteira. A gente está ensinando as coisas certas para melhorar, ou estamos achando que está ensinando, estamos passando as instruções? Então, acho que é um pouco por aí a história da educação, né? E bacana. Carla, para a gente finalizar o assunto, você gostaria de fazer alguma consideração sobre a questão da educação ambiental, o papel da indústria nesse aspecto, por favor? Olha, eu estou pensando, não sei se é o papel da indústria fazer educação ambiental, né? Eu acho que fazendo educação que tem, né? A indústria tem suas coisas para resolver, né? Acho que uma primeira é isso que a gente já conversou, né? Se educar e criar aí seus produtos de uma forma que faça sentido, né? Essa coisa dos rejeitos. Então, não é mais para ter. Se a gente já está querendo, é reciclável, tem que ser reciclado, no mínimo é ser reciclável, o mínimo é se repensar o produto. Então, faz sua lição de casa, porque eu acho que a gente põe, às vezes, essa ideia que a gente tem que educar o consumidor, educar as pessoas como se as pessoas são mal educadas. Eu acho que é isso, tem muita desinformação, muita falta de informação. Então, aquilo que eu falei, aí voltando para as embalagens poderiam comunicar de uma forma muito mais clara o que fazer com elas, né?
E isso pensando que muitos municípios não tem nem isso, né? A pessoa, eu quero colocar no lugar certo, não tem lugar certo, porque não tem uma estrutura de coleta. Então, eu não sei nem se é o lugar do governo fazer educação ambiental, se não faz a sua parte, que é criar a estrutura, né? Enfim, o sistema que vai fazer isso acontecer. Então, não sei se é, enfim, um pouco radical eu falar isso, mas eu acho que cada um faz sua parte, eu acho que a gente tem quem faça educação ambiental e acho que as pessoas têm que ter a informação, onde fazer essa instrução. Eu acho que por isso que é tão importante o trabalho da molécula também nesse sentido, né? Que bacana. Bom, a gente está chegando ao final da live. Eu queria agradecer a participação de nossos convidados. Queria agradecer também toda a nossa audiência, todo mundo que acompanhou até agora aqui, está com a gente, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a equipe que trabalhou, que ajudou a gente a colocar essa live no ar, o Rodrigo Pacheco, da Rota Digital, nosso parceirão, a Deise Garcia, a Nathalie Perini, que cuidaram da parte dos materiais gráficos, de divulgação, ajudaram bastante a gente. E eu passo a palavra para Ellen, para ela fazer o encerramento dessa live especial, live comemorativa do primeiro ano do Conecta Verde. Tira do mute, Ellen. A Ellen não está entrando. Bom, eu vou aproveitar então que a Ellen deve ter tido algum probleminha. Queria agradecer mais uma vez os nossos convidados, a Carla Tenenbaum, da Ideia Circular, o Marcos Iori, do Clube Incríveis, e o Rodrigo Jobim, da Molécula. E mais uma vez também agradecer aos nossos patrocinadores, a Camargo Embalagens, a Ibratec, a Terfane, e o apoio também da B-Design e da Mush. Muito obrigado a todos vocês. Sem vocês, a gente não teria conseguido fazer essa live e ter essa iniciativa tão bacana de compartilhar conhecimento. Espero que todo mundo que acompanhou, a indústria também, as pessoas, os profissionais, né, das empresas da cadeia de embalagens que acompanharam a nossa live, que tenha servido de alguma forma para trazer insights para a gente melhorar a indústria de embalagens, para a gente melhorar, diminuir, né, o impacto ambiental dessa cadeia tão importante para todos. Então, eu deixo aqui meu agradecimento a todos vocês. Consegui. Consegui apertar o botão, estava aqui travado. Mas vamos lá, queria só fazer um complemento aqui. Bom, primeiro agradecer, né, é sempre uma aula estar com vocês. Eu já assisti vários conteúdos dos três e estou sempre aprendendo com vocês. Eu estou aprendendo ao longo desse primeiro ano, tenho aprendido muito com esses profissionais que estão aí há tantos anos mergulhados nesses assuntos. Sobre a última pergunta, eu queria complementar, assim, com toda humildade do meu conhecimento, mas o que eu tenho percebido, assim, no mercado é que para todo, é o que o Marcos falou, né, não tem bala de prata para nada, não tem um material específico X que seja o melhor, o mais sustentável, que vai ser impacto, né, não tem, a gente tem que analisar ali produto por produto, desenvolvimento por desenvolvimento ali, como vai circular aquela embalagem em si. E aí, nesse caso de educação ambiental, eu acho que vamos no mesmo sentido, assim, né, eu acho que o governo tem a parte dele, de precisar sim fazer campanha, porque muita gente não tem a informação precisa chegar via comunicação de massa mesmo, nesse sentido de educação ambiental. Eu acho que, além, claro, dos incentivos e tudo mais, mas eu digo diretamente ao consumidor, eu acho que a indústria, quando a gente fala de como a indústria pode contribuir, a indústria pode informar melhor, a gente já conversou sobre isso, Marcos, assim, o consumidor não sabe sobre as simbologias, ele realmente não entendeu, né, como descartar, e às vezes uma informação simples como essa da caixinha ali da praça de alimentação, fez o número aumentar em descarte. A mesma coisa acontece com algumas embalagens que vão só uma informação simples, né, recicle, já dá ali uma comunicação para o consumidor, e é isso, cada cidade tem que buscar ali dentro das suas possibilidades, né, porque o Brasil, nessa dimensão,
precisa ali entender, tem muitas cidades que não tem coleta seletiva, não passa o caminhão, né, e a gente está ainda nesse momento onde 85%, 90% são os catadores que retiram, é uma categoria também que precisa ser valorizada, incentivada, então, assim, são muitas variáveis, né, e aí eu acho que todas as esferas precisam crescer, ampliar e conseguir entender o seu lugar, né, o seu lugar, qual que é o meu papel, o que eu posso contribuir, e fico feliz que temos marcas fazendo isso, temos marcas realmente comprometidas, genuinamente, não só como marketing, mas realmente querendo impactar com as suas iniciativas e compreendendo aí a emergência climática e tudo que a gente já fez até aqui de negativo e que acabou, né, a gente antes não tinha dados, antes não tinha informação, agora temos tudo isso, e eu acho que esse também é o papel da comunicação, a força da comunicação, né, é poder chegar nesses pontos, é poder também investir no profissional com informação. Muitas vezes os profissionais que desenvolvem, que criam, que estão dentro dessas empresas não têm tanta informação, então eu acho que é isso, cada um buscar aí qual que é o seu lugar de colaboração. Eu estou muito feliz, porque essa live é o que o Conecta veio para fazer, que é trazer conhecimento para o mercado, que é contribuir como um agente transformador do mercado, então estou muito feliz, porque eu tenho certeza que quem ficou aqui hoje aprendeu e teve ideias e insights, então muito, muito, muito obrigada a vocês três, Marcos, Carla, Rodrigo, obrigada, agradecendo aí os nossos patrocinadores, que o Flávio já agradeceu, mas Camargue, Bratec e Terfani, agradecendo a B-Design, a Manche, que desenvolveu o nosso troféu lindo, obrigada, parabéns aos premiados da noite, que desenvolveram iniciativas de impacto e que por isso receberam esse prêmio. E, gente, obrigada, sigam conosco, Conecta Verde, obrigada a todos, vamos juntos em mais um ano. Assim como o Rodrigo disse, não é fácil inovar, não é fácil em nenhuma esfera, né? É muito difícil ali no começo, todo mundo pergunta, mas e aí, quais são os números, né? Mas, assim como você, Rodrigo, a gente quer daqui 3 anos olhar e falar, nossa, agora entendem o que a gente veio fazer e já conseguem olhar para a gente com um olhar de contribuição, que é isso que a gente veio fazer. Obrigada, viu? Ellen, eu queria só, parafraseando a minha grande amiga Gisela Schutzinger, com quem eu troco muita informação sobre isso, ela tem uma tatuagem que diz assim, a gente não é aquilo que a gente junta, a gente é aquilo que a gente espalha. Então, o Conecta Verde, que continua espalhando esse monte de informação, reflexões, inteligência, luz, como você falou. Vida longa e próspera ao Conecta Verde. Obrigado pela oportunidade de hoje. Obrigada, gente. Obrigada.